Jovens camaradas! Hoje vou tratar de um tema importante no mundo dos negócios, a mais-valia. E para ilustrar esse conceito, vou usar como exemplo uma empresa que vende desenhos feitos por inteligência artificial. Imaginem vocês uma empresa que faz desenhos incríveis que são vendidos por um preço bem alto. Os desenhos são feitos por uma inteligência artificial que não recebe salário, nem férias, nem qualquer benefício. O custo de produção, portanto, é muito baixo. Mas quando esses desenhos são vendidos, a empresa vende por um preço alto, obtendo assim um lucro significativo. Mas como é possível que uma empresa lucre tanto se os custos são tão baixos? A resposta está na mais-valia. A mais-valia é o valor que o trabalhador produz acima do que é pago a ele. No caso de desenhos produzidos por inteligência artificial, a máquina não recebe salário, mas ainda assim produz valor. Esse valor é a mais-valia, que é apropriada pela empresa. A empresa que vende os desenhos feitos por inteligência artificial é dona dos meios de produção, ou seja, das ferramentas e tecnologias usadas para produzir esses desenhos. Mas ela não é dona do trabalho em si, que é realizado pela inteligência artificial. Essa diferença de propriedade é o que permite a apropriação dos meios de produção. Então, jovens camaradas, fica aqui a lição. A mais-valia é um conceito importante para entender como é que as empresas obtêm lucro. E mesmo em tempos de inteligência artificial, a exploração do trabalho continua, seja ele humano ou mecânico. Vamos seguir lutando por um mundo justo, onde a distribuição de riqueza seja feita de forma equitativa e a exploração do trabalho seja coisa do passado. Até a próxima, camaradas! Eita, barbudo, que agora tu se enrolou todo! Esse conceito de mais-valia que tu falou aí não tá certo não, Max. Tem nada a ver com o que tu escreveu, rapaz. Que história é essa de máquina produzir mais-valia? Esse não é o Marx que eu li, não. Que é isso? Explica aí pra gente, barbudo. Salve, camarada! Vamos para a vinheta que na volta eu te explico. Então, camaradada, no último vídeo que a gente refutou o Gaveta, eu terminei perguntando para o comentariado se eles queriam que a gente fizesse o roteiro que o ChatGPT preparou pra gente. E se você tá por fora do assunto, ChatGPT é um site de inteligência artificial, um chat feito pela OpenAI, que é um chat de linguagem. Vocês lembram da máquina do Turing, que eu comentei lá no vídeo que a gente falava do Iberê e do ChatGPT? Pois então, essa máquina é uma máquina que simula um ser humano. É uma inteligência artificial de linguagem, como se você estivesse conversando com alguém. E aliás, excelente máquina. E a gente aproveitou essa coqueluche que está rolando entre a juventude e pediu para o chat preparar um roteiro para o Marx Comenta. O que vocês viram na abertura desse vídeo foi o roteiro que o chat preparou para a gente. A gente vai deixar ele lá no comentariado, na descrição desse vídeo, se vocês quiserem ver depois. Do ponto de vista dos conceitos de mais-valia, de apropriação dos meios de produção, o roteiro deixou bastante a desejar. Ele é fraco, mas abriu um debate muito bom pra gente. Um debate que um camarada, o Flávio, que aliás é ilustrador e tem um canal muito bom, vale a pena dar uma conferida, e ele trouxe uma questão que é bastante interessante: a quantidade de trabalhadores e profissionais que desapareceram e que ele acompanhou no decorrer da profissão dele. O Flávio é ilustrador e, como eu disse, vale a pena conferir o canal dele porque ele dá umas dicas muito boas de ilustração para quem está começando ou quem está se desenvolvendo. E aí eu vou aproveitar para fazer algumas correções no que eu falei errado, porque eu segui o roteiro do ChatGPT. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de mais-valia é que a única coisa que gera valor no nosso mundo é trabalho. Então todos os produtos que existem, seja uma câmera, seja um gravador de som, um microfone, um livro, um computador, um site, o valor de todas as coisas é gerado a partir do trabalho contido nela. Mas não é o trabalho individual que alguém resolveu fazer ali. Não é o trabalhador resolver fazer 500 horas de trabalho, que é feito comumente em 1 hora, aquele produto não vai valer 500 vezes mais.
O trabalho que define o valor das coisas é o trabalho social. Isso eu expliquei de uma forma bastante didática no vídeo que eu refuto Gaveta. É o somatório de todas as pessoas que exercem aquela determinada função na sociedade, quantas horas, em média, é necessário para fazer aquele trabalho. E isso é o que vai gerar valor em cada objeto, em cada produto, em cada coisa que é vendida no mundo capitalista. Entretanto, a gente não recebe pelo valor que produz. O trabalhador, ele não recebe seu salário de acordo com o que ele produziu, mas sim de acordo com o mínimo necessário para que ele exista, para que ele possa comer, morar, vestir, viver da forma em que ele vive e também reproduzir sua força de trabalho, ou seja, criar uma força nova, criar filhos e dar a eles o que é necessário para que na vida adulta ele se transforme no trabalhador como o pai e a mãe. No roteiro do ChatGPT, eu fiz uma fala totalmente equivocada, dizendo que o lucro obtido por vender muito alto algo que é produzido a baixo custo. Na verdade, a grande sacada da Revolução Industrial, do capitalismo e da geração de valor do trabalho é o fato do custo ser baixo e o preço acompanhar o trabalho ali contido. As empresas capitalistas não lucram porque vendem acima do valor do trabalho ali. Ao contrário, elas produzem em escala. E na produção em escala, o trabalho contido em cada produto é menor do que se você fizer ele na forma arcaica, como era feita na época das corporações de ofício. O lucro vai para a mão do capitalista na medida que são vários trabalhadores produzindo muitos produtos, uma quantidade muito grande de produto. E aí na escala você acaba ganhando muito, porque essa concentração toda de produção de mais valor, de sobrevalor, de valor além do que o operário, além do salário que ele recebe, vai tudo para o bolso do capitalista. Quanto mais trabalhadores o capitalista tem trabalhando para ele, maior é a produção de mais-valia. E na medida em que cada trabalhador só recebe salário para si, a mais-valia toda de todos os trabalhadores se concentra no bolso de pouquíssimos burgueses. Esse é o grande salto qualitativo que a mais-valia faz para a burguesia. Ela não é necessária que seja um preço exorbitante em cada produto. Você pode cobrar numa Coca-Cola de, sei lá, 290 mililitros, R$2. Não é muito. Mas os salários contidos numa Coca-Cola de R$2 é muito menos que R$2. Vai custar uns 20 centavos por Coca-Cola. E apesar de cada Coca-Cola dar apenas R$1,40 de lucro para o dono da Coca-Cola, a quantidade de Coca-Cola vendida no mundo faz esse lucro, essa apropriação de mais-valia, ser absurda. A grande pergunta, a grande indagação que os mestres artesãos das companhias de artes e ofícios faziam era como é que o capitalista conseguia cobrar um preço bem menor do que o que eles cobravam pelos sofás, cadeiras e utensílios que faziam, e ainda assim ter um lucro muito, mas muito maior do que o deles. E a resposta estava na capacidade produtiva. Como o burguês é dono dos meios de produção, ele é capaz de gerar muito mais produtos com muito menos trabalho. Essa é a natureza da mais-valia, e não aquela que o ChatGPT colocou no início do nosso vídeo. E quem gosta de fazer cálculo vai ver que a soma total do que eu botei na Coca-Cola não dá R$2. É que eu separei um pedacinho para os insumos, que no fundo, vão virar mais-valia em outros setores da indústria. Mas esse é um papo por um outro vídeo. Até agora, vocês já aprenderam que só o que gera valor é trabalho humano e que a mais-valia não precisa de um preço absurdamente alto para acumular muita mais-valia na mão do burguês. Ao contrário, a grande sacada é ter um custo pequeno porque o trabalho em cada produto
é bem menor do que o sistema que existia na época arcaica. E, gente, se vocês aprenderam isso e vieram até aqui, pô, esse vídeo daqui já vale seu joinha, né? E vocês sabem, sigam a gente nas nossas redes, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Se já forem inscritos, ativa o sininho. E aproveita para seguir a gente também no TikTok. A grande mudança que a quarta revolução industrial vai trazer, se a gente permitir que ela siga o fluxo que ela está seguindo, é que até agora a mais-valia era muito mais concentrada no trabalho manual. Em você tirar do trabalhador que executava as tarefas manuais, que faziam o trabalho manual, a capacidade de entender o processo inteiro, de se alienar do trabalho, e assim gerar uma quantidade muito grande de mais-valia em cima do trabalho manual. No trabalho intelectual, como era necessário, e eu falei isso de uma forma bem clara no vídeo do Gaveta, um trabalho maior de formação e um investimento maior de formação, acabava que precisava de uma pequena parcela da classe trabalhadora receber salários maiores. Algumas pessoas chamam isso de classe média, mas essa parcela que recebia uma parte maior do salário, ou seja, expropriava menos mais-valia deles, acabavam tendo um diferencial de vida, de salário, para poder formar uma classe trabalhadora capaz de substituir eles quando eles deixarem de existir, graças à natureza do trabalho intelectual. E o camarada Flávio veio falar justamente sobre uma quantidade grande de trabalhadores manuais que eram especialistas, que ganhavam salários bastante dignos e que desapareceram do nosso mundo. Eu vou pegar o exemplo de um. Por exemplo, até os anos 2000, a maior parte dos livros era feito com fotolito. Os fotolitos precisavam ser montados para poder rodar os cadernos de impressão. Hoje em dia, em 2023, não se usa mais fotolito. As chapas que os fotolitos faziam e que permitia rodar os cadernos de impressão são agora feitos diretamente por computador. E toda uma gama de trabalhadores ultra especializados que envolvia fotografar fotolito, fotografar a arte com fotolito, revelar o fotolito, fazer os produtos químicos da revolução do fotolito, fazer o acetato que ia servir de base para o fotolito, montar o fotolito para poder fazer a chapa. Todos esses profissionais que eu citei, e que eram vários, da noite para o dia, deixaram de existir. Porque a partir dos anos 2000, conforme foi se popularizando o uso do CTP, esses trabalhos perderam sua função. E os trabalhadores foram demitidos, sendo que tudo que eles aprenderam a fazer na vida já não tinha mais nenhuma função social. Isso que aconteceu com esses trabalhadores, e em 2002 eu encontrei um excelente montador vendendo bala num ponto de ônibus que futuramente ia ser em frente ao prédio da Petrobras, mas que naquela época ainda não era. A função dele, e ele está ali demitido sem receber sequer os seus direitos trabalhistas, colocou ele e muitos companheiros dele numa situação de vida bastante precária e difícil. O camarada Flávio, quando botou essa fala aqui, ele está citando vários trabalhadores que seguiam esse tipo de rotina nos processos de produção que existiam até então. Agora, a inteligência artificial ela está querendo avançar para trabalhos que antes eram bem remunerados, porque para desenvolver o trabalhador intelectual precisava de um maior gasto na preparação dessa mão de obra. A inteligência artificial ameaça agora ir para esses segmentos que antes eram feitos por intelectuais. Médicos, advogados, músicos, roteiristas, trabalhadores que fazem toda parte da indústria cinematográfica encontram-se em risco. Pô, Marx, você não tá fazendo um futuro distópico, não? Essa galera toda vai deixar de existir? Você tem certeza do que você está dizendo, barbudo? Então, camarada, o materialismo histórico dialético não fala muito sobre o futuro, seja ele distópico ou utópico. A gente trabalha realmente com o presente, com a intervenção que a gente vai fazer no agora, para construir o caminho que a gente quer
para o interesse da classe trabalhadora. É sobre isso que a gente está falando nos últimos vídeos. É muito difícil a gente prever exatamente o que vai acontecer, mas eu posso te dar algumas dicas. Primeira coisa, o que vai acontecer é resultado da luta de classes que vai ter agora. E a gente sabe qual é o interesse da classe burguesa. A burguesia quer utilizar a inteligência artificial para reduzir o trabalho das atividades intelectuais e, na sequência, reduzir o tempo necessário para a formação desses trabalhadores intelectuais. Ao fazer isso, a classe burguesa vai diminuir o salário em massa dos trabalhadores intelectuais. E uma parcela maior do que é produzido na sociedade vai ficar para a elite burguesa, para meia dúzia de burgueses que concentram toda a mais-valia do trabalhador intelectual e do trabalhador braçal. Essa burguesia, ela passa uma parcela maior hoje desse valor trabalho para os camaradas que exercem as atividades intelectuais. Mas se eles conseguirem desenvolver a inteligência artificial como eles querem, o objetivo deles é, primeiro, continuar com o valor social daquela atividade feito pela mão humana, sendo que quem tem a inteligência artificial vai cobrar uma mais-valia maior do que o restante da sociedade, porque vai ter uma tecnologia inovadora que vai possibilitar maior acúmulo de mais-valia para esse burguês. A segunda coisa é, uma vez que socializou a forma da inteligência artificial para fazer aquele determinado trabalho, então pode-se baixar os salários gerais, porque menos pessoas vão precisar formar uma mão de obra intelectual para a próxima geração. Então poderão sobreviver com um salário menor, dando menos possibilidades da classe trabalhadora se desenvolver. Isso é o que está acontecendo agora. Esse é o interesse da burguesia. Se isso vai dar no mundo distópico, a gente não sabe, porque há um fator aí que é nós, a classe trabalhadora. Se nós conseguirmos nos conscientizar, se nós começarmos a nos organizar nessa luta para fazer o que o Gaveta defendeu... O ideal é que o ser humano trabalhe cada vez menos. Imagina você trabalhar 3 vezes por semana, esse tipo de coisa. Companheiro Gaveta, camarada, quem sabe um dia. Eu sou a favor da evolução tecnológica para que ela tire um pouco do peso do que a gente faz, sabe? Assim, o problema é que no sistema que nós estamos, a gente sempre arranja um jeito do ser humano ficar trabalhando que nem um cachorro por 90 horas por dia de novo, eu sei. Ai, ai. Ou seja, que a inteligência artificial diminua a jornada de trabalho, que nós passemos a trabalhar menos horas, 2 ou 3 vezes por semana, foi a sugestão do camarada Gaveta, muda o equilíbrio de força e a razão para a qual a inteligência artificial vai ser usada na nossa sociedade. O que eu quero alertar é que o caminho que estamos seguindo não é esse. E se nós quisermos que esse seja o caminho, a gente vai ter que organizar a classe, preparar greves, preparar movimentos cada vez mais fortes, para impedir que a burguesia dê curso ao caminho que ela está fazendo para a inteligência artificial. E é sobre isso que é a nossa luta de agora. O roteiro que a gente abriu, que o ChatGPT fez, foi realmente muito fraco. Mas percebam que a inteligência artificial está dando seus primeiros passos nesse caminho. Há um longo percurso a percorrer e a expectativa é de que em pouco tempo a gente tenha de fato evoluído muito e que seja capaz da inteligência artificial fazer o quadro inteiro do Marx, sem que eu sequer precise estar aqui para ser filmado. Tudo feito a partir da inteligência artificial. Se a gente vai chegar nesse padrão, não cabe a mim, nem a nenhum materialista histórico dialético, falar. Mas o caminho que a burguesia está traçando, aí sim, eu posso dizer, é com esse objetivo que eles estão andando. E isso me lembrou um quadrinho que foi feito pela First Comics lá no começo dos anos 80, em 83, chamado American Flag. Ali, o personagem central é uma trama bastante ideológica e não nos interessa tanto. Mas o personagem central, olha só que interessante, ele era um ator de TV e foi substituído
pela tecnologia que hoje a gente chamaria de inteligência artificial, junto com o CGI. Mas American Flag tem alguns méritos de ficção científica. O primeiro é que ele foi lançado em 83, antes do grande filme do Spielberg, Jurassic Park, que colocou nos cinemas, nas telas, de fato, personagens que eram feitos totalmente por CGI. E a segunda coisa é que a inteligência artificial ainda estava engatinhando naquela época. A Amy, que eu citei no vídeo do ChatGPT, o Iberê, a Experience Music Intelligence, tinha acabado de ser iniciada. Ela começou em 81 e ainda não tinha sido exposta ao público. Essa inteligência é interessante porque ela conseguiu fazer com a música, muito antes de com as outras artes, composições totalmente novas. No início, ela foi feita pelo David Cobb, que era um músico com um objetivo semelhante ao que o camarada Gaveta citou no vídeo dele. Ou seja, começar a música para que ele pudesse desenvolver. Mas em pouco tempo, Amy já era capaz de compor ao estilo de Bach ou ao estilo de Chopin. E teve um episódio bastante interessante em que Hofstede pegou e avisou para uma audiência do Eastman Music School que ia apresentar duas composições, uma de Chopin e outra feita por uma inteligência artificial, Amy, como se fosse Chopin. A audiência ouviu com bastante interesse e tinha ali alguns especialistas em Chopin. Assim que acabou de executar a segunda música, o pianista perguntou à plateia o que acharam. E eles disseram: bem, a primeira é muito boa e muito bonita, mas nitidamente não é um Chopin verdadeiro. A segunda é realmente um Chopin. E eles erraram. Era o contrário. A inteligência artificial pareceu mais Chopin do que o próprio Chopin. Essa experiência aconteceu já na década de 90, bem depois do American Flag. E a partir dali, a inteligência artificial vem dando passos largos. A gente ainda tem bastante coisa a falar sobre ela, mas para esse vídeo, a gente vai encerrando por aqui. Teve muitos camaradas no vídeo do Gaveta perguntando qual era a saída socialista para a inteligência artificial. Camaradas, o que eu posso dizer a você é que a única saída real para a classe trabalhadora é pelo socialismo. E o que vai ser feito da inteligência artificial no socialismo não cabe a quem está aqui fora dele dizer o que vai acontecer. Vai ser lá, a partir das dificuldades reais e da implementação concreta do problema, que a classe trabalhadora vai poder resolver e dar seguimento à inteligência artificial. O que a gente sabe é que, como só existe uma classe no socialismo, não vai ser possível ela ser encaminhada da exploração de uma classe por outra. Então, com certeza, vai ser algo do interesse da classe trabalhadora. Lembre-se, somente com a luta podemos mudar essa história. Precisamos unir a classe, ganhar consciência e libertar-nos dos grilhões da burguesia. A burguesia não tem nada a nos oferecer a não ser as correntes que nos prendem a trabalhar cada vez mais e receber cada vez menos.